Graça e paz, é com alegria que estamos aqui no dia 12 de abril, Páscoa, e o meu desejo é que os que estão me ouvindo, os que estarão ouvindo e vendo esse vídeo, possam ter tido uma boa Páscoa, alguns junto com a família, outros separados, mas unidos em espírito. Que Deus abençoe a todos. Uma coisa é certa, gente. Com Cristo, sempre nós temos vitória. Com Jesus Cristo, nós temos a bênção do Senhor. Como é bom a gente poder estar compartilhando a palavra de Deus. Esse momento que nós não podemos nos unir nos templos, mas podemos estar conversando, dialogando, tendo esse momento com você, com a igreja, que Deus possa estar abençoando a todos e que esse momento seja um momento rico. E eu quero estar convidando, vamos estar cultuando juntos, embora cada um na sua casa, mas vamos estar unidos, louvando ao Senhor, glorificando a Deus. E nesse momento eu quero estar orando com você, agradecendo por esse dia, que Deus possa te abençoar ricamente e que a paz do Senhor esteja com você. Senhor Deus, te agradeço, Pai amado, por estarmos aqui. Te agradeço, Senhor Deus, por esse meio que o Senhor nos deu, nesse momento, Senhor Deus, dessa pandemia, que mesmo, Senhor Deus, não podendo congregar, nós podemos estar juntos, Senhor Deus, compartilhando da Tua palavra, orando, compartilhando, nos unindo, Senhor Deus, em oração, no mesmo propósito. E eu te agradeço, Pai amado, por esse momento que estamos vivendo e rogo, Pai amado, que a Tua glória se manifeste, Senhor, em todo o nosso planeta. E que todos possam ver, Senhor Deus, como nós somos frágeis, como nós dependemos do Senhor e que nós possamos ver a humanidade, Senhor, se humilhando diante do Senhor e que nós possamos ver pessoas tendo experiências maravilhosas com o Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo. Te peço, Senhor Deus, para aqueles que estão trabalhando na frente, na saúde. Te peço pela vigilância sanitária. Te peço pelas unidades básicas de saúde. Te peço pelos médicos, Senhor Deus, e enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais da limpeza que estão trabalhando nos hospitais. Pai Santo, esteja abençoando a todos, dando vida, vigor, libertação, Senhor Deus. E que eles possam estar ali, Senhor Deus, sendo as mãos do Senhor, abençoando aqueles que estão precisando. Eu te peço isto, Senhor. Abençoe a família, Senhor Deus, dos médicos. Abençoe a família dos enfermeiros. Abençoe a família dos fisioterapeutas. Abençoe a família dos dentistas. Te peço, Senhor Deus, para aquelas pessoas que trabalham, Senhor Deus, nas UTIs. Esteja abençoando eles, Senhor Deus, e a sua casa. Eu te peço isto, Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, e agradeço. Amém, Jesus. Hoje é dia de ressurreição. Ressurreição. Desse glória a Deus, porque Jesus Cristo ressuscitou. E tem um hino que eu gosto de cantar, que eu gosto de compartilhar, mas é um hino que um dia eu quero parar de cantar. Porque na estrofe diz assim, Jesus dizendo, morri na cruz por ti. O que fazes tu por mim? Diante do grande amor de Deus, do cuidado dele para conosco, vem essa pergunta, o que eu faço em retribuição a esse amor tão grande demonstrado na cruz? Mas o meu sonho é viver de tal maneira que eu possa servir ao Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma, e poder um dia falar, Senhor, o Senhor morreu na cruz por mim, o Senhor deu a sua vida por mim, eu quero dar a minha vida totalmente ao Senhor. Este é o meu alvo. Eu quero estar cantando nesse momento, agradecer a Deus pelas pessoas que estão entrando, de Toledo, a Céia. Deus te abençoe, Céia, você e a sua casa.
irmã Fátima Mardegan, que Deus abençoe. Nós temos aqui também Ovani Ribeiro, que está conosco, que Deus te abençoe maravilhosamente. Vanderlei Moro, meu querido amigo, que Deus te abençoe. Esse é aquilo que nós propomos a fazer, que em breve nós possamos estar fazendo as nossas caminhadas da madrugada. Que Deus abençoe você e a sua casa. Minha cunhada Adriana e também Adriana Cunha, que Deus te abençoe ricamente, Adriana. Pastor Dimas, quanto tempo que a gente não se vê. Maria Miranda. Então, que Deus possa estar abençoando todos que estão entrando na sala nesse momento, da sala da minha casa, eu estou entrando na sua casa. Desde que Deus esteja abençoando a todos. Se nesse momento vamos estar cantando, junto, esse hino do cantor cristão. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue se inverti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aqui vivi por ti e com muito de sabor. Sim, tudo fiz aqui e pra ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti e a fim de te salvar. A vida consegui e que tu irás gozar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe salvação dos altos céu, favor. É livre o meu perdão, sincero meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Que amor maravilhoso, E como diz esse hino, substituição. Substituição. Não é isso que Jesus Cristo, ele morreu em nosso lugar. Não é isso como nós sabemos da história. Ele viveu 33 anos. Teve 3 anos de um ministério maravilhoso, abençoando pessoas, curando pessoas, restaurando vista a cegos, fazendo aleijado andar, fazendo mudo falar, libertando pessoas de opressões demoníacas, e fez muitas curas e ressuscitou algumas pessoas. E diz a palavra de Deus que ele só fez o bem. Diz que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E por isso, quando ele completou 3 anos de ministério, ele foi sentenciado à morte. E morreu na morte de cruz. E nessa morte de cruz, Jesus Cristo foi sepultado. Mas segundo a palavra de Deus, segundo testemunhas, no 3º dia ele ressuscitou.
Não é se hoje o dia que nós estamos vivendo é justamente este, o dia que Jesus Cristo, o que passou pela terra, ele nos libertou da escravidão, da morte, e nos trouxe perdão dos nossos pecados, e morreu em nosso lugar, como diz a palavra de Deus, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dê-se graças a Deus por esse amor tão grande demonstrado por Jesus. E como eu falei hoje de manhã, hoje eu quero estar meditando justamente na ressurreição de Jesus. E quero estar convidando, se você está com a Bíblia na mão, ou se você quiser consultar no seu celular, ou qualquer outro meio, nesse João capítulo 20, nós temos aqui a narrativa da ressurreição de Jesus Cristo e Jesus aparecendo a Maria Madalena. João capítulo 20, versículo de 1 ao versículo 18. E diz assim a palavra de Deus: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outros discípulos e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outras vezes para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. Tendo dito isto, voltou para trás e viu em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Tendo visto isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhe: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. Eu vi o Senhor.
Nesse texto, nós vemos aqui a história. No primeiro dia da semana, Maria Madalena, em outros textos diz também outras pessoas, outras senhoras, foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Porque elas estavam vivendo um momento de grande pesar, de grande tristeza, pela morte trágica do Mestre Jesus Cristo. Eu acredito que Maria Madalena e as outras mulheres que foram ao sepulcro, elas foram com o seguinte pensamento: nós não temos mais o Jesus Cristo vivo, mas nós vamos cuidar do Jesus Cristo morto. Nós queremos continuar servindo a esse Jesus. Nós queremos ungir o corpo dele. Nós queremos preservar o corpo dele. Nós queremos fazer alguma coisa pelo Cristo morto. E justamente isso, elas foram até o sepulcro, para poder servir ao Cristo morto. Foram até o cemitério para poder, uma vez que eu não tenho o Jesus vivo, eu quero servir o Jesus Cristo morto. Então elas foram com esse objetivo. Mas quando chegaram ali, encontraram o túmulo vazio. E Maria Madalena e as suas companheiras ficaram perplexas, porque o pensamento que veio à mente é que havia sido roubado o corpo de Cristo. Mas é interessante que naquele momento que Maria Madalena fica no túmulo, próximo ao túmulo, depois de Pedro e João ter entrado e constatado que realmente o túmulo estava vazio, Maria Madalena vê 2 anjos sentados onde Jesus Cristo, o corpo de Cristo, foi colocado. E eles perguntaram: mulher, por que choras? E é interessante que surgiu uma terceira pessoa, e diz o texto que era Jesus, mas ela não percebia que era Jesus. E acontece isso, gente, muitas vezes conosco. Jesus está muito próximo. Jesus está batendo na porta do nosso coração. Jesus quer entrar na nossa vida. Ele quer fazer diferença na nossa vida, mas nós não percebemos a presença dele. Mas como Maria Madalena, vendo Jesus Cristo, estava ali, mas ela não percebeu que era Jesus. Ela achou que era um jardineiro, um coveiro, e perguntou para ele aonde colocar o corpo de Cristo. Me diga aonde colocar, porque eu quero servir. Mas naquele momento, Jesus a chama pelo nome: Maria. Maria. E ela percebeu que era o Mestre, Jesus Cristo, ressuscitado. Aquele que conhece o meu nome, aquele que conhece o nome de Maria, aquele que conhece o seu nome, aquele que se aproxima, aquele que vem ao encontro. E ali estava Jesus. Mas a pergunta que ele fez antes de se revelar foi: mulher, por que choras? Daí eu queria estar compartilhando com vocês alguns motivos que levou Maria a viver aquela situação. E quero colocar também junto conosco, porque nós passamos muitas vezes por situações idênticas, aonde nós estamos chorando, aonde nós estamos preocupados, onde nós estamos pensando: o que vai acontecer? Nesse momento que nós estamos sendo surpreendidos com esse coronavírus, nisso que uma coisa tão pequena, mas está causando grande pânico na humanidade. Aonde nós estamos vendo pessoas morrendo, aonde nós estamos tendo informação de pessoas que, por causa desse vírus, estão sendo contaminados.
Estamos vendo pessoas dia a dia, né? E muitas vezes pessoas como médicos que estão na frente contraindo esse vírus e também perdendo a sua vida. E a pergunta que nós temos, né, o que é isto? E muitas pessoas estão assustadas com tudo isso que está acontecendo. E nós estamos vendo o pânico acontecendo. E Maria, olhando, por que ela chora? Primeira razão que nós podemos ver no texto que ela estava chorando, o choro pelo falecimento de um amigo. Um amigo faleceu. O amigo era Jesus. E talvez você que está me ouvindo, deve estar passando por um momento de luto, um momento de choro, um momento de preocupação. Se realmente quando a gente perde um ente querido, é muito triste. Nós temos exemplo na Bíblia das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Diz que quando o irmão ficou enfermo, chamaram Jesus. Mas Jesus veio depois de 4 dias. E quando Jesus olha para Marta, e Marta diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês isto? Ele disse: sim, Senhor. Eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Mas Jesus Cristo estava dizendo para Marta que ela veria a glória de Deus. E quando Jesus viu Marta, Maria chorando, em João, capítulo 11, versículo 35, nós encontramos: Jesus chorou. E eu acredito que quando Jesus chorou ali, ele não chorou somente por Marta e Maria, mas ele chorou por mim e por você, que iríamos perder os nossos queridos, porque a morte é uma sentença, é uma condenação por causa do pecado da humanidade. O salário do pecado é a morte. Diz a palavra de Deus que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a morte é uma ordem, quer queira ou quer não, cada um de nós teremos que cumprir essa ordem. E essa ordem é por causa do pecado da humanidade, porque o salário do pecado é a morte. Mas diz a palavra de Deus que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a tristeza de Maria é pelo falecimento de um amigo. Desce como é triste a gente acompanhar a morte, a luta das pessoas pela vida e a gente perder os nossos queridos, como algumas pessoas que nós temos ao nosso redor, que estão, não por causa do coronavírus, mas estão vivendo o luto. Esses dias mesmo, olhando o Facebook da nossa querida irmã Fran, nós estávamos ali, ela falando da saudade do pai, ele a chamava de Francisca, então ela sentindo aquela tristeza por não ouvir o pai chamando mais ela de Francisca. Então a gente sente como a dor das pessoas que perdem alguém querido. Mas nós que temos esperança, é difícil esse momento, mas é diferente. Quando eu estava pensando sobre isso aqui, eu pensei sobre o meu amigo Laércio Miquelino, esposo da nossa querida irmã Marilza. Ele faleceu há alguns anos atrás.
E eu lembro que no período que eu passei em Maringá, quase o período todo que eu passei, eu acompanhei o Laércio. Daí isso acompanhei o Laércio. Daí isso no princípio, o Laércio, uma pessoa muito amarga, uma pessoa com medo. Daí isso às vezes até tinha que dormir com a luz acesa por causa dos medos e da angústia. Mas alguma coisa aconteceu quase no final da vida dele, que a vida dele mudou de uma forma radical, a forma dele encarar as coisas, a confiança dele em Deus. Lembro que quando ele faleceu, a irmã que veio de uma outra cidade, se não me engano, Andirá, chegou e eu falei para ela, olha, ele estava preparado para esse encontro com Jesus. E ela, conversando comigo, ela falou o seguinte, olha, vocês crentes, parece que vê a coisa de uma forma diferente. Se essa forma diferente é a esperança que nós temos, que a morte não é o final. Ela traz tristeza porque é separação aqui na terra. Mas nós temos uma certeza que a vida continua. Como Jesus disse àquele ladrão que estava ao lado dele na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nós cremos que o pó volta ao pó, mas o Espírito volta a Deus que o deu. Então a certeza que nós temos, como o apóstolo Paulo dizia, para mim o viver é ganho e o morrer é lucro, porque quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. Mas o choro de Maria era o choro porque ela perdeu alguém que ela amava. Então ela estava vivendo o luto, e o luto é algo justo nós vivemos. Mas nós temos a esperança que a morte não é o final. Então, em primeiro lugar, ela estava chorando porque ela perdeu um ente querido. Em segundo lugar, o choro pelo sepultamento da esperança. Porque elas e os demais discípulos, eles tinham que Jesus Cristo iria ter um reino terreno, que Jesus Cristo iria destruir o Império Romano, e começaria um novo reino, aonde Jesus Cristo sentaria no trono de Davi, e o povo judeu não precisaria mais pagar tributo a Roma, ou ser subjugado ao Império Romano. Então eles esperavam o Messias. Isso como o povo foi liberto dos babilônicos, como o povo foi liberto do Egito. Então eles esperavam um profeta que viesse com que eles fossem libertos da opressão romana. E Jesus Cristo se tornaria então o rei. E seria um rei que faria com que o povo judeu governasse sobre todos os governos da terra. Então, quando Jesus é sepultado, quando aquela pedra fecha o sepulcro, então ali é como se fosse o sepultamento de um sonho, o sepultamento de uma esperança. Em Lucas, capítulo 24, 21, fala de alguns discípulos de Jesus que, fugindo, estavam caminhando na estrada de Emaús. E nessa caminhada eles conversavam. E na conversa diz o seguinte: ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo, ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo, isto é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Nós esperávamos que ele seria aquele que iria restaurar o reino de Israel. Então a morte de Cristo foi a morte de esperança. Quem viveu o dia 21 de abril de 1985, dá para a gente ter uma noção mais ou menos do que Maria e os demais discípulos estavam sentindo. Nesse dia 21 de abril de 1985, isso foi feita a campanha antes da
diretas já, e foi eleito o primeiro presidente depois do regime militar. O primeiro presidente, Tancredo Neves, foi eleito presidente do Brasil. Daí, se ele sendo eleito presidente do Brasil, os brasileiros colocavam nele uma esperança que ele iria mudar a realidade brasileira, que ele iria fazer alguma coisa para colocar o Brasil no primeiro mundo. Mas, no dia 21 de abril, Tancredo Neves morre. E quem viveu aqueles dias lembra o sentimento da pátria brasileira. Isso é como se fosse o sepultamento de uma esperança. Se ele não tivesse morrido, talvez ele faria o que todos os outros fizeram. Mas só que o povo brasileiro, naquele momento, colocava esperança que viriam dias melhores. Mas quando Tancredo Neves morre, então há uma comoção nacional, de tristeza, de choro. E quando ele foi sepultado em São João del Rei, Minas Gerais, então era como se tivesse ali sendo sepultado a esperança do povo brasileiro. Então o sentimento por Maria estava chorando é justamente isto, porque o Jesus que ela esperava que seria rei aqui na terra, ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é desse mundo. Mas não havia compreensão do que Jesus Cristo estava falando até aquele momento. Em terceiro lugar, no versículo 13 do capítulo 20, quando os anjos perguntam: por que choras? E o choro dela, nós encontramos a resposta dizendo assim: por que ela estava chorando? Porque levaram o meu Senhor. Porque levaram o meu Senhor. Já pensou? Você chegar no outro dia para ver o túmulo de um ente querido e ver esse túmulo aberto, o corpo não estando ali, que sentimento você teria? O sentimento era que alguém teria arrombado, que alguém tinha tirado o corpo dali. Então o sentimento era essa, que alguém havia roubado o corpo de Jesus. E é impressionante ver, muitas vezes nós aqui na nossa luta, nós achamos que o diabo e Jesus têm o mesmo poder. Mas eu quero dizer o seguinte: Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Jesus é o Criador de todas as coisas. Até do diabo, ele é o Criador. Ele não criou o diabo, ele criou um anjo-luz. Mas o diabo, pelo orgulho, se tornou o que se tornou o diabo. Mas Jesus é o Criador de todas as coisas. E ele tem todo o poder no céu e na terra. E nada acontece com ele se não for da vontade do Pai. E se não for obediência ao Pai. Isso, muitas pessoas, olhando para a situação dos que gritaram: crucifique Jesus, por Pilatos, por Judas e tantos outros, esses realmente, eles pagaram a consequência daquilo que fizeram, daquilo que semearam. Mas uma coisa foi o seguinte: não foi o poder deles que operou alguma coisa, foi o poder de Jesus que permitiu que aquelas pessoas fizessem mal para ele, que permitiu ir até a cruz. Porque como aquele ladrão falou: se tu és o Cristo, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo, salva a mim também. Ele poderia ter saído daquela cruz, ele poderia ter feito, porque ele tem todo o poder, mas ele não fez, porque ele precisava passar pelo sacrifício da cruz, ele precisava verter o seu sangue, ele precisava morrer em nosso lugar,
ele precisava. Então o pensamento é que alguém roubou o corpo de Jesus. E muitas vezes tem pessoas que acham que o diabo atrapalha ou destrói a obra do Senhor. Não destrói, porque ele só faz o que Deus permite que ele faça. Como Jesus falou para Pedro certa feita: o diabo pediu para te peneirar, cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai. E quando converteres, fortaleça o teu irmão. Nesse o diabo fez o que fez com Jó, porque Deus permitiu que ele fizesse. Porque ele disse: você pode fazer, tirar tudo que ele tem. Você pode enfermar, mas só se você vai matar. Então todo o poder está nas mãos de Deus. E Maria, naquela situação, ela achou que alguém teria roubado o corpo de Jesus. Em quarto lugar, por que ela chorava? Por ter esquecido as Escrituras. Em Lucas capítulo 24, versículos 5 a 8, que narra a mesma situação, diz que os anjos perguntaram: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Quando nós olhamos aqui em João capítulo 20, versículo 8, diz assim: então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E o próprio Jesus disse que iria ressuscitar, que ele iria passar pela morte. Era necessário que ele cumprisse a missão de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Mas diz também, ele falou: mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar dentre os mortos. Mas diante da perseguição, diante do julgamento, diante da crucificação, diante do sepultamento, eles esqueceram o que Jesus Cristo tinha falado, que ele iria morrer, mas era necessário, ele iria ressuscitar. E muitas vezes acontece isto. Muitas vezes acontece isto. Certo? De pessoas que esquecem da palavra de Deus, que não medita na palavra de Deus. E muitas vezes nós sofremos por esquecermos das palavras de Deus. No Salmo número 1, nós encontramos que o homem bem-aventurado, no versículo 2, medita na palavra de Deus dia e noite. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tudo que nós precisamos está na palavra. E quando nós meditamos na palavra de Deus, nada nos pega de surpresa. Porque nós esperamos que pode acontecer qualquer coisa conosco. Mas nós sabemos que o Senhor vai nos dar vitória. Porque nada pode nos impedir de termos a vitória. Porque a nossa vitória está em Cristo Jesus. Como diz o Salmo, pode cair 10.000 ao meu lado, 1.000 ao outro lado, mas eu não serei atingido. Mas alguém diz: mas se você for atingido, se uma bomba cair sobre você, não tem problema. A minha vida continua. E eu tenho vitória no Senhor. O Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. No Salmo 119, versículo 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu guardei a tua palavra no meu coração. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas.
refrigera a minha alma. Realmente vai ter momentos que as coisas estarão muito difíceis, complicadas, porque eu estarei passando por vales, mas o meu Deus, Ele refrigera a minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Tu está comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. O Salmo 19, que nós encontramos, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O Salmo 133, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara toda a tua enfermidade. E muitas vezes nós sofremos porque nós esquecemos do que está na Escritura. As promessas que nós temos na Escritura. Como os discípulos sofreram porque eles ainda não entendiam a Escritura. Depois que Jesus ressuscitou, eles lembraram que Jesus havia falado que no terceiro dia Ele iria ressuscitar. E muitas vezes nós estamos chorando e sofrendo, porque nós esquecemos das promessas do Senhor. Esquecemos das promessas do Senhor. E o que Ele promete, Ele cumpre. Mulher, por que choras? E a resposta: se você levou meu Senhor para algum lugar, fale para onde colocou. E Jesus diz: Maria. Maria. E quando ela escutou Maria, ela viu que era o Senhor. Jesus ressuscitou. Páscoa é celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele vive e reina para sempre. E concluindo, hoje eu quero estar conversando com você. Talvez você tenha chorado, ou talvez você está chorando. E eu me coloco agora sendo a voz de Jesus, dizendo: por que choras? Por que você está sofrendo? Uma coisa eu vou falar. Jesus não está na cruz. Jesus não está no sepulcro. Jesus ressuscitou. A nossa alegria é a ressurreição de Jesus Cristo. E hoje não é dia de choro. Hoje é dia de alegria, porque Jesus ressuscitou. Por que choras? Jesus sabe quem você é. Jesus conhece. E Jesus te chama pelo nome. Aos discípulos ele falou: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para que vocês produzam frutos para a glória de Deus. Se você está sendo chamado para servir ao Senhor, ou o teu coração está dizendo: eu preciso da vida que Jesus Cristo pode dar, Ele está batendo a porta e Ele quer entrar no seu coração. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele te conhece pelo nome. Como disse Maria: não me detenhas, porque eu vou para o meu Pai, seu Pai. Fala para os meus irmãos, que eu vou para o meu Pai, o vosso Pai. Jesus ressuscitou. O choro de Maria foi o choro de alegria. Primeiro o choro de tristeza, mas depois o choro de alegria. E eu fico imaginando Maria saindo daquele cemitério, saindo daquele sepulcro,
gritando, gritando, gritando: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo ressuscitou. Eu fico imaginando a alegria dela. Nessa alegria que a gente tem é quando a gente vê uma pessoa recebendo Jesus Cristo como Salvador. Daí quando nós estamos vendo pessoas tendo experiência real, pessoas tendo experiência real com Jesus Cristo. Que nessa Páscoa, Jesus Cristo, se ainda não entrou no seu coração, que você abra o seu coração para Jesus Cristo. E ao abrir o coração para Jesus Cristo, a mensagem proclamada por João, a mensagem de Jesus: arrependei-vos e receba Jesus Cristo no seu coração. Deixa Ele fazer a sua vida aquilo que Ele deseja que seja feita. Que o teu querer não seja mais a tua vontade, mas seja a vontade de Cristo na sua vida. Ele ressuscitou e Ele veio para te dar vida eterna e salvação. Ele se preocupa com você. E que nesse momento que nós estamos vivendo, que nós possamos, diante das dificuldades, dizer: Jesus Cristo vive. Alguns anos atrás, voltando àquele ponto da Escritura, eu não me lembro qual o problema que eu estava passando, mas eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Aquele momento que você não tem vontade de orar, aquele momento que você não tem vontade de meditar na palavra, aquele momento que parece como o salmista no Salmo 16 fala: laços da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Momento como este. Eu lembro que eu peguei a Bíblia e abri a palavra, querendo encontrar alguma coisa para resolver aquele problema naquele momento. E caiu justamente em Mateus, se não me engano, capítulo 2, que diz que no ano, aliás, em Lucas, no ano que morreu o rei Herodes, aliás, nos dias de Herodes, em Belém da Judéia, nasceu Jesus Cristo. E eu, meditando naquele texto: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Que Jesus Cristo nasceu em Belém, nos dias do rei Herodes. E o Espírito Santo usou aquele texto dizendo: tem uma data, tem uma cidade e tem um tempo. Jesus nasceu em Belém, na cidade de Davi, nos dias do rei Herodes. Se Jesus Cristo nasceu, o meu problema se tornou muito pequeno, porque Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. E se ele nasceu, eu teria vitória sobre meus problemas, como eu tive e como eu tenho tido. Se ele não tivesse nascido, eu não sei o que seria. Mas o meu Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependa-se e receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus abençoe e que realmente você possa ter uma feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. E eu quero estar cantando com você, nesse momento, um hino que fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Depois estarei orando, e agradecendo a Deus por esse momento tão gostoso, meditando em sua palavra. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu com triunfo e glória.
glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte em seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte em seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte em seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu, aleluia, ele ressurgiu. Senhor Deus, te agradeço por essa noite, te agradeço por esse momento, Senhor Deus, de comunhão, por esse momento, Senhor Deus, de louvor, por esse momento de poder estar meditando na sua palavra. E eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor passou por todo o sacrifício na pessoa de Jesus Cristo em nosso lugar. E eu te agradeço, Pai amado, porque Jesus ressuscitou. O mesmo Jesus que surgiu e que apareceu a Maria, que apareceu aos demais apóstolos, apareceu o apóstolo Paulo na estrada de Damasco, e tem aparecido, Senhor Deus, e vindo ao encontro de tantas pessoas que sofrem. E nesse momento, o Senhor está perguntando: por que choras? Eu estou vivo, eu ressuscitei, eu fui para o meu Pai, vosso Pai. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, pela esperança que nós temos em Cristo Jesus. Eu te agradeço pelo teu Espírito Santo que habita no coração daquele que invoca o teu nome. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor nos leva a arrependimento dos nossos pecados, a mudança de vida, através do teu Santo Espírito, Senhor. Eu te agradeço, Pai amado, pelo teu amor por nós. E eu te agradeço porque nós não estamos sozinhos, Senhor. Porque o Senhor disse e prometeu que o Senhor não nos deixaria órfãos, mas o Senhor enviaria o teu Espírito Santo, que estaria conosco para sempre. E eu te agradeço pelo teu Espírito Santo, Pai, que é a tua presença em nossas vidas, Senhor, no tempo de hoje. E eu te agradeço pelo Espírito, Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu te agradeço pelo teu Espírito, Senhor, como diz a tua palavra, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como pedir. Eu te agradeço pelo teu Espírito, que é o nosso Consolador. Eu agradeço pelo teu Espírito, Senhor, que é o nosso professor, é o nosso mestre. E eu te agradeço, Senhor, pela vida que nós temos em Cristo Jesus. E te agradeço, Pai amado, pelo privilégio que temos de sermos templo do Senhor. E eu rogo, Pai, se houver alguém aqui que não se sente como templo do Senhor, que nesse momento invoque o teu nome, Senhor. Porque diz a tua palavra que todo aquele que invocar o teu nome será salvo. Quem crê no Filho tem a vida eterna, Senhor. E se tiver alguém nessa dúvida, Senhor, que hoje abra o coração
e receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu te peço isto, Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, e agradeço. Amém, Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, que Deus os abençoe. Não é isso, todos que entraram, não é isso, eu não vou falar o nome de todos aqui, mas que Deus esteja abençoando a todos. Não é isso, eu estou vendo a gente aqui de Cascavel, não é isso, estou vendo gente de Maringá, de Toledo, de Maringá. Não é isso, que Deus possa estar abençoando a todos da Espanha. Não é isso, que Deus esteja abençoando a todos, dando a paz que só Ele pode dar. Não é isso, que nós possamos ser aqueles que gritem: Jesus Cristo vive. Não é isso, que nós possamos ecoar a voz que saiu daquele túmulo, Maria Madalena gritando: Jesus Cristo vive, Jesus Cristo ressuscitou. A voz dos apóstolos dizendo: Jesus Cristo vive, Jesus Cristo ressuscitou. A voz do apóstolo Paulo que disse: Jesus Cristo ressuscitou. E que por onde nós passarmos, nós possamos dizer: acredite, porque Jesus Cristo ressuscitou. E Ele promete, Ele há de voltar. Que Deus os abençoe e que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. E foi uma alegria poder estar compartilhando a palavra de Deus com você. Que Deus os abençoe e que nós possamos propagar, diante de tantas notícias ruins, que nós possamos dizer: Jesus Cristo vive. Ele é a nossa esperança. Que Deus os abençoe. Amém.